Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o Evangelho no Lar. A lição de hoje, no capítulo 11, é a lei do amor. Então, antes de nós fazermos a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer aqui a nossa elevação. E a elevação de hoje vai em favor de todos aqueles que se encontram acamados, adoentados e também por aqueles que sofreram desencarnes recentes. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a esse querido irmão por estar ao nosso lado, nos auxiliando e nos guiando os passos, nos fortalecendo. Que nós possamos caminhar juntos na direção do Pai Criador e do Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a Ele, pedimos que nos deve a presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ismael nós agradecemos, pedimos que nos inspire no bem, na caridade, sempre através do Evangelho Redentor do Cristo. E assim vamos nos dirigindo à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. E a esses amigos nós vamos pedindo que nos inspirem também para que nós possamos nos modificar intimamente, seguindo os passos do Mestre Jesus cada dia e cada vez mais. Agradecidos que estamos a eles, pedimos que nos deve a presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E diante da Mãe querida, nós agradecemos e pedimos que ela dulcifique os nossos corações, os nossos pensamentos, nos elevando em amor e nos levando à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que as Tuas mensagens de paz, de harmonia e de amor estejam conosco. Que nós possamos nos recordar sempre dos sacrifícios que Tu fizestes por nós em nome do amor. E que nós possamos retribuir um pouco, Senhor, de todo esse amor para aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. E assim lhe pedimos, Jesus, que nos deve a presença do Pai Criador. Diante de Deus, nosso Pai, nós agradecemos por sua infinita misericórdia, bondade e justiça. Agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação, pela família que nos cerca e nos auxilia o crescimento, pelos irmãos mais difíceis que nos ensinam os caminhos para melhorarmos. Agradecemos, Pai, por termos tido força até hoje para suportarmos as nossas dificuldades e que Tu, Senhor, possa nos fortalecer sempre e que nós possamos caminhar na Sua direção e na do Mestre Jesus. De modo, Pai, que lhe louvamos a prece, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos então a Deus nosso Pai, a Jesus, voltamos os nossos melhores pensamentos de paz, de amor, de luz, em direção aos irmãos que sofrem em leitos de dor, especialmente nos hospitais. Pai, que os nossos irmãos possam receber muito carinho, muita paz, muita harmonia, que possam se recuperar, se fortalecer em Jesus e que possam voltar ao convívio de seus familiares, se assim lhes for permitido, Pai. E para todos os nossos irmãos que acabaram, Senhor, por desencarnar, pela Tua misericórdia, Senhor, permita, Pai, que as luzes do mais alto, eflúvios de amor, cheguem ao coração dos nossos irmãos e que eles possam, sentindo todo o amor
toda a harmonia do universo, deixando o amor arraigar-se nos seus corações, se deixarem conduzir para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam se fortalecer agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne, em seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amor amplo, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrarei as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Bom, para a gente falar de amor, a gente precisa lembrar de Jesus. E quem melhor do que o Mestre para nos ensinar o significado dessa palavra tão maravilhosa, né? Ele deixou de lado todo o egoísmo, todo o egocentrismo, toda a vaidade, todo o orgulho que alguém poderia ter e se doou em prol da humanidade, para deixar um aprendizado, que é o amor. Como o Evangelho diz para nós, se nós, no dia a dia, diante das mais diversas situações, especialmente aquelas mais difíceis, no trato com pessoas mais difíceis, ou diante de notícias mais difíceis, mais rudes, aquelas que nos afrontam mais, se nós ainda encolerizamos facilmente, nós estamos dominados ainda pelos instintos. Então a gente escuta muita gente dizer a todo tempo, eu nasci assim e vou morrer assim.
se nós não dermos os primeiros passos na direção da nossa modificação ainda nesta encarnação, quando nós voltarmos ao plano espiritual, não teremos mudado em nada e vamos retornar para novas encarnações da mesma forma, partindo do zero. Então, o que o Evangelho fala para nós é que nós devemos fazer exercícios diários. Quando nos defrontarmos com situações de brigas, de discussões, não aumentarmos o calor da discussão, não darmos corda para as brigas, não alimentarmos as más notícias. Ao invés de nós ouvirmos uma notícia ruim e propagá-la, deixemos ela de lado. Quando escutamos duas pessoas iniciando uma discussão, procuremos mudar de assunto para que as pessoas deixem a discussão de lado. Então, quando envolve a nós, fazermos força para não revidarmos, pelo menos para atenuarmos a nossa reação. Porque pouco a pouco, na medida em que a gente estiver empenhado em nos melhorar, em reagir menos impulsivamente, pensando e raciocinando antes de tomar as nossas decisões, o amor vai tomando conta dos instintos. E quando nós menos esperamos, nós já não estamos mais tão briguentos, com tanta disposição para discussões, e é isso que nós precisamos fazer, porque nós temos que nos lembrar que nós não mudamos as outras pessoas, nós temos condições de mudar a nós mesmos. Foi isso que Jesus veio ensinar. Não fica olhando o argueiro no olho do teu irmão, porque você tem uma trave no seu. Quando eu digo você, é todos os que estão assistindo e eu também. Então, a nossa obrigação aqui é tentar nos melhorar e não melhorar as pessoas. O grande erro dos homens, quando estão encarnados, é sempre enxergar os erros dos outros, deixando de refletir sobre os seus próprios erros. Então, como nos ensinou o Chico Xavier, nós não podemos, obviamente, reescrever o início da nossa história, ou seja, nós não podemos voltar atrás naquilo que já fizemos de errado. Mas nós temos condições de escrever um novo final para o nosso livro da vida. Então aí reside tudo. Tentemos nos melhorar para que ao término desta vida, nesta encarnação ainda, nós estejamos com os sentimentos mais elevados, com o amor pulsando em nossas veias. Então cada um tem condição de identificar com quem tem menos afinidade, com quem discute mais, aonde pode melhorar, e fazendo esse exercício de tentativa de modificação, de pacificação para aqueles que estão ao seu redor, para que um dia o mundo esteja modificado e que a gente deixe de lado o interesse pelas desgraças e substitua tudo isso pelos ensinamentos do Evangelho. Então, porque assim nós teremos harmonia e paz na nossa vida. Então, um grande abraço a todos, uma ótima semana para todos, que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai. Até mais.